Fala galera, hoje eu vou falar sobre o Itaú, que eu acho que dispensa comentários fundamentalistas, né? Então eu vou tentar ser breve com vocês, mas eu vou trazer toda a perspectiva, desde o mensal até o diário, tá? Para que vocês possam acompanhar também e aprender, ou aprender não, porque eu não sou professor, mas de repente assimilar todo o processo pelo qual eu sempre passo com determinados ativos. Vamos lá. O Itaú, eu vou começar a falar sobre ele a partir deste movimento aqui, ó, certo? Crise de 2008, a partir desse movimento. Então, a partir desses caras aqui, eu tenho uma primeira LTA, sendo que aqui a gente rompeu em falso ela. Então, eu desconsidero esse fundo, tá legal? E aí a gente continua a tocar ela por várias vezes. Toca uma, duas, aí aqui faz um falso, depois 3, 4, 5 atualmente. Certo? Então essa é o primeiro ponto que eu quero traçar no mensal para vocês, né? O auxílio que eu tenho de média de 72 do mensal, tá? É a média mais forte, está longe do preço, então não me interessa, mas é importante sempre estar de olho na média de 72 em relação ao Itaú. Por quê? No mensal a média de 72 gerou a partir de 2008, depois em 2016 e quiçá, contando de 8 em 8 aí, certo? 2024 vai ser quando ela vai tocar de novo, não sei. Independente disso, é bom sempre estar de olho nela para saber qual a proximidade dela em relação ao preço, certo? Legal, feito isso, vamos para o gráfico. Antes de ir para o gráfico semanal, aqui em 21,08 está o pior momento do Itaú para mim. Se de repente tudo der errado, uma recessão violenta, não acredito em uma retração que vá além de 21,8. Então por isso que eu sempre deixo esse ponto aí, tá? É o ponto fortíssimo para mim do Itaú em relação ao suporte. Semanal, quando a gente vai para o semanal, eu já começo a traçar para vocês grandes pontos, pelo menos na minha opinião, bons pontos. E aí no semanal eu tenho dois pontos interessantes para mim, na minha opinião, certo? E eu vou traçá-los a partir deste movimento ou dessa estrutura de preço Cerveró aqui, que vocês já me acompanham, certo? Há um tempo já conseguem identificar. Então dessa estrutura aqui rompida, eu vou começar a traçar os pontos. E o primeiro ponto é uma LTA nessa região aqui, certo? Pode ser traçada. Eu apaguei essa LTA pelo seguinte fato. Eu vou mostrar para vocês no diário que eu tenho uma LTA melhor do que essa, ou a mesma do que essa, certo? Que é essa daqui, só que no gráfico diário vindo deste ponto aqui, ó, deste ponto aqui, certo? Então essa LTA para mim também é importante, né? Dou um alerta para ela, se vocês quiserem, deixem no seu gráfico. E eu também começo a querer estudar agora o momento atual. E o momento atual para mim tem duas estruturas. A primeira estrutura é essa estrutura. A segunda estrutura é essa estrutura, certo? Nada mais, nada menos. Se nós traçarmos esse pullback, a gente vê que a gente já está no preço. Ele fez aqui o sinal de suporte e agora veio para mais uma retração, certo? Então para mim indica duas coisinhas aqui. Uma, a gente pode estar vindo para um pullback um pouco maior, não tem problema nenhum, que eu diria que seria esse pullback aqui. A gente estaria falando em 27,93 para esse cara. Ou a gente pode vir para uma estrutura de Fibonacci, certo? Para quem é aluno do Mestre Fibonacci, vai conseguir identificar esse movimento aqui, certo? E vai entender que nesta região a gente tem suporte, certo? Nessa região a gente tem suporte. Vou trazer para o diário, mas antes quero explicar para vocês que simetria é importante porque se vocês, o dever de casa, traçarem este pullback, vocês vão ver que ele foi muito parecido com este e muito parecido com este, certo? Aqui a gente está falando de algo em torno de R$15. Então quando a gente traz esses pullbacks para cá, ele fica desse tamanho assim, ó. Tá legal? Então para mim a figura que eu mais aguardo tá entre 31,7 e 29,39, tá? 21,7 e 29,39.
podendo chegar aqui, que está marcado em 27,93. Quando a gente vai para o diário, vamos lá, antes de ir para o diário, média 72, e agora no semanal já pode colocar de 200. Então a gente está andando em cima delas, aparentemente quando toca na média é compra, quando toca na média aqui é compra. Então interessante também estar de olho na média 72, está dando aqui um setup para mim de Fibonacci. Então aparentemente a gente deve vir para um reflexo de uma figura W, certo? Segurando aqui, e aí nós temos aqui alvo 1, deixa eu mudar de cor, podendo ser alvo 1, podendo ser alvo 2, ou os dois juntos, a partir daqui. Então é interessante essa região dos 31,07 principalmente, e 32,18, 31,07, 32,18, certo? Deixa eu tirar as médias e vamos para o diário. Quando a gente coloca no diário, eu tenho um último conceito para vocês. Primeiro, as LTAs, elas começam a ficar tortas, então eu recomendo sempre as LTAs que não pertencem ao tempo gráfico. Se elas estiverem tortas, você vem aqui em visibilidade e tira ela para o gráfico que você quer que ela suma, certo? No caso dessa LTA do semanal aqui, eu particularmente gosto dela, então ela não está interferindo, apesar de estar sujando o meu gráfico, ela para mim faz sentido mesmo no diário. Então eu vejo que ela foi suporte, 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 aqui teve violinada, aqui teve uma violinadinha, suporte perfeito aqui, resistência, suporte, resistência, suporte, suporte meio violinado, suporte. Tá? Então para mim faz sentido acompanhar ela aqui, certo? Mas também, aliás, ela é de baixo. Mas também eu tenho a LTA do diário, suporte, 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 suporte junto aqui, e aí a gente sobe com ela. Então essas duas LTAs eu vou deixarei as duas aqui, mas vou trazer para vocês o momento presente. Vamos lá. No diário eu recomendo média de 200, e vocês vão ver que a média vai estar próxima desse ponto de 32,18, que é um ponto do mestre dos dividendos. Então é interessante este movimento aqui. Tá, a gente vai estar falando de uma figura que pode ser W, pode ser M, perdão. Essa figura M aqui é uma figura de retração, certo? Tem aqui no gap também outra figura de Fibonacci. Então todos vocês vão estudando essas figuras, vocês vão ver que começa a confluir regiões. Legal. O que eu tenho para falar em relação à parte pessimista, certo? Que eu vou passar para vocês. Muito bem, a parte pessimista, galera, enquanto eu construí alguns pontos para vocês, quem me acompanha faz um tempo sabe que eu gosto de linhas horizontais, né? A minha maneira de ver o mercado é por linhas horizontais, então eu sempre vou colocar para vocês aqui pontos específicos, certo? Quando esses pontos estão próximos uns dos outros, aí eu tenho uma região de compra, uma região de venda, uma região de consolidação. Eu quero dizer para vocês o seguinte: da mesma maneira que eu construí com vocês várias vezes aqui essas LTAs com violinadas, né, que elas são arranhadas, aqui bastante, por exemplo, eu quero construir para vocês a possibilidade de uma LTB arranhada, certo? Uma linha de tendência de baixa arranhada. Então, se a gente for retrair um pouquinho mais severamente, vamos ver se, não sei nem se existe essa palavra, mas a gente teve topo aqui e aqui foi uma violinada. Vou excluir esse topo. Então, a volta para cá, ela para mim pode ser oportunidade de venda, certo? E aí eu já tenho construção de padrão, certo? Vou dar um hack para vocês aqui, também é conteúdo dos cursos pagos. Quando a gente tem uma demanda perdedora, ou seja, quem fez aqui fez 1, 2, 3, aqui estava o fundinho. Quando a gente faz o contrário, a gente rompe o fundinho, aqui não rompeu muito bem, mas a gente pega e de fato agora rompe aqui, eu sempre vou estudar quem perdeu. Esse perdeu, esse perdeu e esse perdeu. Tem um pequenininho aqui também, ó, que ele fez um certo zigue-zague ali, tá certo? Então agora, de maneira bem simples, eu vou considerar tanto esse zigue-zague aqui, ó, AB igual a CD, por exemplo, com possibilidade de venda. Vou considerar este cara aqui com possibilidade de venda, certo? Esse cara com possibilidade de venda,
certo? Então, confluiu até com o ponto do mestre dos dividendos aqui, essas simetrias. Então, ó, aqui para mim já é treta para os comprados, aqui pode ser treta também para os comprados. Então, o movimento que vier, o movimento que vier de baixo para cima pode ser venda, aqui pode ser venda de novo. Beleza, importante falar isso para vocês, e conforme os fundos vão aumentando, a gente vai trazendo para monitorar esses pullbacks e sempre operar no final de uma demanda, nunca no meio. Legal, cabe ao trader, cabe a você escolher qual demanda você vai operar, por exemplo. Muito bem, fora isso, eu tenho a possibilidade então deste arranha-céu aqui ser falso e essa LTB se concretizar, tá legal? E eu tenho como novamente região bacana, mais interessante para mim, a região do 3107 até a região do 3218. Então aqui para mim está a primeira regiãozinha que eu posso encontrar scalps ou até compras na medida do investimento, certo? Na medida do investimento que eu digo o quê? Porque está no mercado de alta, no rompimento desse topo. Por quê? Porque está mais fácil identificar os pullbacks compradores, ou seja, os fluxos compradores, do que os vendedores. Então, se eu sou comprador no Itaú, eu não vejo porquê. Agora eu vou aumentar o gráfico de novo. Se eu sou comprador de Itaú, eu não vejo porquê ter um alvo a partir do fundo que eu comprei, por exemplo, se eu tiver certo, um alvo menor do que R$ 6,27, que é esse cara aqui, ó, R$ 6,27. É o primeiro fluxo, certo? Ou, se você está mais empolgado, você pode pegar aqui um fluxo também, ó, R$ 6,42, um pouquinho a mais, certo? Aqui, neste cara aqui, R$ 9,00, esse realmente. Perceba quando ele tem uma discrepância, por isso que eu não gosto de FR, eu prefiro variação de preço. Quando tem uma discrepância de R$ 3,00 em relação à demanda não mente. As demandas de R$ 6,00 e pouquinho, a gente tende a ter um decréscimo mais violento. A não ser que o mercado tenha uma notícia, mude alguma coisa, saia um baita de um resultado, mas nesse caso não foi, né? Não pode falar que a eleição foi fundamentalmente um ponto positivo. Então, se você está acreditando em compra depois de ter subido R$ 14,69 ou R$ 12,00, eu acho que a gente pode vir a retrair pelo menos a metade desse preço de 14, estamos falando aí de R$ 7,00, então R$ 31,00 é a região que eu falei para vocês, certo? Região dos 31, os 29, quiçá 27,93, 27,93 seria o mais seguro, né? Porque tem as LTAs ali. No diário eu vejo como muito interessante scalps ou swing trades curtos aqui na média de 200, mas o ponto predileto realmente está no 27,93, porque aí depende da velocidade que ele cai, ele vai cair justamente nas LTAs, certo? Não vejo problema nenhum em ver esse cara aqui dando uma azedada, né? Maio geralmente é aquele mês sell in May and go away, pode ser que seja verdade para esse ano, mas não quer dizer que a gente vai inverter tendência, continua os fundos aqui ascendentes. Então, para mim, quero ver esse preço navegando nessas LTAs, me parece ser mais seguro para apostar em uma alta, como eu falei para vocês, de pelo menos, vamos por aí, R$ 6,00. Tá certo, galera? Então esse foi o estudo Itaú, espero que vocês tenham gostado, me perdoe pelo super tempo que eu gastei aí, mas acho que não é só uma análise para abril, um estudo para abril, pode ser que você utilize aí para o ano todo. Um grande abraço, tchau, tchau. E aí, gostou dos conteúdos? Gosta de assistir vídeos sobre trading? Gosta também de saber um pouco sobre as análises fundamentalistas? Não deixe de curtir o canal e deixar o seu comentário, sua crítica construtiva ou o seu elogio, sempre muito importante para que nós do Clube dos Dividendos continuem a postar conteúdos para vocês diários. Se você está buscando educação, dê uma olhadinha na descrição dos vídeos, todos os vídeos vão ter tanto links para treinamentos gratuitos como links para treinamentos pagos. Hoje nós temos 4 treinamentos pagos e 2 treinamentos gratuitos. Fiquem à vontade, clique nos links e participe.